Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2022. Como você sabe, nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2022 sobre tentações. E na lição de hoje, a lição de número 9, nós iremos estudar sobre a tentação de Jesus, a tentação que Jesus sofreu de Satanás no deserto após ou durante o seu jejum de 40 dias. E o assunto da lição de número 9 é: pedras poderiam se tornar pães. Satanás tenta a Jesus. Lembrando que o ebenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Você tem os slides em PowerPoint, slides coloridos e editáveis para você fazer as mudanças que você precisa para se ajustar à sua necessidade na sua escola bíblica. Você tem aulas em PDF, aula em áudio, treinamento para professores da EBD. Além disso, você tem sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse www.ebenfoco.com e confiram. Além disso, você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Envie uma mensagem com seu nome e sobrenome para o contato 94DDD 984092869, que o ebenfoco.com estará retornando para você. Muito bem, o nosso texto principal da nossa lição se encontra em Deuteronômio capítulo 8, verso 18, que diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que ele é o que te dá forças para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Nós temos um texto aqui de Deuteronômio, onde Deus fala ao povo de Israel através de Moisés, lembrando o povo de que eles não deviam cair na tentação de pensar que eles haviam chegado naquela terra por méritos próprios, e sim que eles deveriam reconhecer o poder de Deus, a bondade de Deus naquela ocasião. Eles deveriam entender e reconhecer que o fato de eles estarem em uma terra abençoada era a ação de Deus e não das suas próprias mãos. E esse aqui fica uma lição importante, e o professor já pode começar a explorar isso com os seus alunos. Nós somos inteiramente dependentes de Deus. As nossas conquistas não é resultado da nossa capacidade. A nossa capacidade é resultado da graça de Deus e a nossa conquista é resultado da graça de Deus. O resumo da lição nos diz: a primeira tentação de Jesus foi para que ele confiasse no próprio poder, para prover as suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. Olha só, isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque nós iremos considerar o seguinte: o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2 que Jesus esvaziou-se da sua glória. Isso não significa que Jesus não tinha acesso à sua divindade. Isso significa que, como o próprio Paulo afirma ali em Filipenses, que ele não se apegou ao ser Deus, mas ele se apegou ao ser homem. Ele se apegou, ele viveu como homem. E todas as vitórias que Jesus conquistou foi pelo poder do Espírito Santo, né? Então, quando Jesus é tentado, ele resiste pelo poder do Espírito Santo. E ele resiste à tentação de Satanás, porque Satanás queria que ele fizesse do seu poder um instrumento de espetáculo, que ele não vivesse sobre obediência ao Pai, que ele não vivesse, que ele não seguisse o plano. Ele
Satanás queria que Jesus transformasse o seu poder num espetáculo, que ele quebrasse o vínculo com o Pai, que ele vivesse de acordo com a sua própria vontade, sem estar conectado ou comprometido com a missão do Pai. Aqui nós temos algumas lições para aprender. Primeiro, que toda graça que Deus nos dá não é para benefício próprio. Segundo, tudo aquilo que Deus opera em nós ou através de nós não é motivo de espetáculo, é para a glória de Deus. Não é para satisfazer pessoas, não é para autossatisfazer, é para satisfazer a vontade de Deus. O texto bíblico, ou os textos bíblicos desta lição, se encontram em Mateus 4, de 1 a 4, e Deuteronômio 8, 1 a 3, e os versos, o slide ficou 19 e 11, mas é 10 e 11, só um probleminha de grafia. E eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Então, nós iremos direto para a nossa introdução. Quando estudamos a respeito do tema tentação, encontramos na palavra de Deus diversos exemplos de pessoas que cederam quando tentadas. Nós temos aqui, inclusive, no nosso slide, Eva diante da serpente. E outros de indivíduos que se mantiveram firmes ao que Deus ordenou, rejeitando serem levados ao pecado. E nós vemos aqui no nosso slide a imagem de José sendo tentado pela mulher de Potifar. Dentre todos os exemplos de servos e servas do Senhor encontrados nas Escrituras Sagradas, o que nos oferece o maior dos exemplos é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi tentado pelo próprio Satanás, mas nos deu as lições mais preciosas para entendermos que a tentação é resistível e que podemos glorificar a Deus dando ouvidos à sua palavra e resistindo ao diabo. Que, aliás, esse é o princípio para se resistir ao diabo, se submeter a Deus. Que aqui tem mais um ponto importante para o professor poder explorar com seus alunos. O apóstolo Tiago diz ali no capítulo 4 que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes dessa expressão, Tiago diz: submetam-vos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O que Tiago está ensinando? Para vocês fazer com que o diabo fuja de vocês, para vocês fazer com que vocês vençam o diabo, primeiro vocês devem estar submetidos ao Pai, submetidos a Deus, submetidos à própria vontade, confiados na própria vontade, fazendo a própria vontade, vocês não terão poder para resistir ao diabo e fazer ele fugir. Qual é o poder que resiste às ações de Satanás? Qual é o poder que expulsa Satanás? Somente o poder de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, submetido à vontade do Pai, seguindo firme no propósito, ele resiste ao diabo e ele foge, porque ele está cheio do Espírito Santo e dirigido pelo Espírito Santo. Primeiro tópico: início da tentação. O batismo de Jesus. Veremos que a tentação de Jesus aconteceu dentro de um contexto. João Batista já exercia seu ministério como profeta e batizava pessoas no Rio Jordão. Ao ver Jesus vindo entre aqueles que chegavam para ser batizados, João opunha-se-lhe, dizendo: eu é que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Aí nós conhecemos essa história, né? Do batismo de Jesus, de que João Batista, o precursor do Messias, foi quem batizou Jesus.
E ele, cheio de temor de Deus, quando viu Jesus, reconhecendo-o como Cordeiro de Deus, ele diz que não era digno de sequer, né, desatar as sandálias de Jesus. E que Jesus é quem deveria purificá-lo, não ele fazer aquele ato de purificação. Mas Jesus diz: olha, deixa assim por agora, porque convém que eu cumpra toda a justiça. João Batista entende que a missão dele, de João Batista, era fazer aquilo ali. E a missão de Jesus era seguir adiante, passar pelos todos os processos que o ser humano passa, conquistar toda a justiça que precisávamos ou que precisamos e que não conseguimos conquistar, mas ele, como um homem perfeito, conseguiu para que nós pudéssemos ser justificados. A pergunta de João mostra o reconhecimento da natureza do Senhor Jesus. O maior dos profetas se sentiu inadequado para batizar o seu Senhor. Ainda assim, ele fez o que Jesus pediu, e o Salvador foi batizado. Ao sair das águas, Jesus ouviu a declaração inegável de que ele era o Filho de Deus. Nós conhecemos também essa passagem bíblica, né, que quando Jesus sai das águas, está saindo das águas, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba, e a voz de Deus é ouvida do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo, essa mesma declaração que Deus havia feito seria usada como um trampolim para a primeira tentação por Satanás. A questão é: a quem ouvimos? A palavra e as palavras de quem damos valor. Vamos lá, vamos refletir um pouco. Muitas vezes eu já falei aqui no EBD em Foco, em muitas lições, sobre a quem estamos ouvindo. E aqui o professor precisa explorar isso com os seus alunos. Nós não devemos ouvir qualquer pessoa. Sim, isso mesmo. Toda autoridade vem da palavra de Deus. Um amigo estava me dizendo essa semana o seguinte: toda vez que formos aconselhar, ensinar, exortar, disciplinar alguém, abramos a Bíblia, porque contra a Bíblia ninguém tem argumento. Então, a quem devemos ouvir? A quem é fiel à palavra de Deus, a quem prega a palavra de Deus. Nós não podemos ouvir pessoas que, em alguns momentos, ele fala palavras bonitas, mas em outros momentos ele é herege. Nós não podemos parar para ouvir, perder o nosso tempo, parando para ouvir uma pessoa que não se expõe publicamente, que não se deixa ser confrontado publicamente. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus e não pessoas aventureiras, interesseiras, pessoas que não têm compromissos com a palavra de Deus. Conduzido pelo Espírito, depois de ser batizado e de publicamente receber o reconhecimento do Pai e do Espírito Santo no batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele se submeteu ao controle do Espírito para se retirar e passar um período em jejum. Jesus está indo, iniciando o seu ministério, e ele está indo passar por um momento de isolamento, um momento de reflexão, um momento de preparação dele como homem para o seu ministério. E nesse momento,
é que Satanás encontra ali a possibilidade de ir até ele para tentá-lo. Mas, como eu já falei antes, Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, ele esvaziou-se de sua glória, mas ele tinha acesso a ela. Só que ele não se apegou a ela. Ele viveu como um homem, mas ele viveu como um homem cheio do Espírito Santo. E as coisas extraordinárias que Jesus fazia era pelo poder do Espírito Santo. Ele resistiu ao diabo no dia da tentação, no poder do Espírito Santo e pelo conhecimento da palavra de Deus. Por isso é que nós temos em Jesus esse grande exemplo. Queremos queremos resistir ao diabo, queremos vencer o diabo, nós devemos estarmos submetidos a Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós devemos estar ouvindo, ou melhor, sendo guiados pela palavra de Deus. Porque contra a Bíblia não tem esse argumento, nem mesmo Satanás. Satanás não terá argumentos contra nós se nós estivermos vivendo em obediência à palavra de Deus. E cheios do Espírito Santo, podemos resisti-lo e expulsá-lo em nome de Jesus. Lucas destaca que, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus não foi para um lugar ermo por conta própria e não agiu por impulso, nem desrespeitou a vontade do Pai. Jesus estava inteiramente comprometido com a missão de redenção proposta do Pai. Foi o Pai quem propôs a redenção, e o Filho executou a redenção, e o Espírito Santo aplica em nossas vidas para a nossa salvação. Conduzido pelo Espírito, o Senhor Jesus precisava passar pela experiência do jejum por 40 dias e depois pela experiência da tentação. Isso nos mostra que mesmo após períodos de consagração, não estamos imunes aos ataques do diabo. Não estamos imunes aos ataques do diabo, nem mesmo quando estivermos no momento de maior consagração da nossa vida. Mas, detalhe, o professor deve explorar isso aqui com seus alunos. Nem mesmo nos momentos de maior consagração estaremos imunes dos ataques de Satanás. Mas é neste momento que nós teremos poder para resisti-lo, porque nós estaremos submetidos à palavra de Deus. Se você tem um problema, se você tem algum tipo de desvio moral, se você tem algum pecado que você luta contra ele, você precisa se submeter a Deus, resistir a esse pecado, a esse mal, a esse desvio, e ele será arrancado de você. Satanás entra em cena. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Mas quem o tentou foi o diabo, pois Deus não tenta a ninguém. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. A ninguém tenta. O Senhor não pode ser movido pelo mal para dar prosseguimento ao mal, visto que ele é bom, justo e misericordioso. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Mas a função de tentador não é de Deus, não é do Espírito Santo. A função de provocador é de Satanás. E ele foi quem cumpriu esse propósito. Somente Satanás é descrito nas Escrituras como o agente da tentação de Jesus. Mateus registra que por 40 dias Jesus esteve em jejum. Moisés também passou por um período
semelhante a esse ali no Monte Sinai. Essa é uma prática que nos aproxima de Deus, um momento em que deixamos de nutrir o nosso corpo para dedicar à meditação e à oração, nutrindo a nossa alma e o espírito. Aqui também vale uma reflexão interessante. O que é o jejum? A maioria das pessoas usa o jejum como um elemento de gratificação a Deus. Outros apenas passam fome. Outros usam o jejum como uma moeda de troca, uma exigência diante de Deus para pedir a Deus alguma coisa. Na verdade, o jejum ele é uma matéria de autoconhecimento. Quando você jejuma, você está mantendo sob controle um dos principais instintos humanos, uma das principais necessidades humanas, que é a necessidade de comida. Quando você exercita esse controle, você aprende a exercitar outros controles. O jejum não é uma moeda de barganha. O jejum não é um motivo de autoexaltação. O jejum é uma estratégia. O jejum é um método de autocontrole, de autodedicação a Deus. O jejum é uma forma de você privar a si mesmo, de você rejeitar a si mesmo, dedicando-se a Deus. É por isso que o jejum não é só passar fome. O jejum verdadeiro precisa ser acompanhado de meditação bíblica e de oração. Eu sei que nos dias corridos que a gente vive, às vezes a gente precisa jejuar no trabalho. Eu faço isso sempre que posso. Não é o ideal, mas pode ser feito. Mas o ideal do jejum é um tempo de reclusão, um tempo onde você vai se dedicar à meditação bíblica e à oração, além da abstinência de alimento. Perceba que eu disse abstinência de alimento por último, porque esse é o menos importante. Não é só se abster de alimento, é estar dedicado à meditação bíblica e à oração e depois à abstinência de alimentos. O jejum foi usado por Jesus e pelos crentes da igreja primitiva, Atos 13, e podemos afirmar que esta é uma prática também para os nossos dias. Óbvio, por tudo que eu já falei agora há pouco. Segundo tópico, a chegada do inimigo. Jesus teve fome. Ao se aproximar do Filho de Deus, Satanás começou tratando de um assunto que é uma necessidade humana, a alimentação. É comum, quando uma pessoa passa por um período de privação voluntária ou obrigatória de alimentos, venha sentir fome, óbvio. Jamais foi pecado ter fome, muito menos se alimentar. Isso é importante. Isso é interessante o que o comentarista fala aqui. Não era pecado Jesus comer naquele momento, até porque o seu tempo de jejum havia terminado. Não era pecado. Tanto é que os anjos o servem depois. Entretanto, é como as coisas aconteceram e quem estava ali pedindo para que as coisas acontecessem. Jesus não estava preocupado em se alimentar. Jesus estava preocupado em obedecer ao Pai. E Satanás também não estava preocupado em que Jesus comesse pão. Satanás estava preocupado justamente que o oposto disso acontecesse, que Jesus não obedecesse ao Pai, mas obedecesse a Satanás. Então, quando nós olhamos para esse momento e refletimos sobre esta frase do nosso comentarista aqui, que não é pecado ter fome, muito menos nos alimentar. O pecado é obedecer a Satanás,
é fazer a vontade de Satanás, é fazer a vontade da carne. Isso é pecado. Deus colocou em nossos corpos o senso da preservação e a fome nos lembra de que precisamos estar alimentados para a nossa subsistência. E foi com base nessa necessidade que Satanás imaginou achar o caminho para o coração de Jesus. Satanás achou que o caminho para o coração de Jesus era uma necessidade física. Isso aqui é muito interessante a gente meditar. Tem gente que é movida pela necessidade externa. Tem gente que é movida pelas necessidades físicas, psicológicas, sociais. Jesus era movido pela necessidade de obedecer o Pai. Entende como isso é importante? Entende, professor? Tente explorar isso com seus alunos. Que a nossa maior necessidade não é de alimento. É por isso que Jesus repreende Satanás com a seguinte frase: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem muita gente que está preocupado em se alimentar e diante disso é movido pela necessidade física, humana e não pela necessidade de adorar e obedecer a Deus. Não faltava pedras naquele deserto e o inimigo se utilizou de um elemento natural para tentar Jesus em uma necessidade também natural. Satanás acreditava que não seria tão difícil convencer Jesus a agir usando o seu poder para satisfazer uma necessidade física ilícita. Saciar a fome. A questão não era essa. A questão não era o estômago de Jesus. A questão era a obediência ao Pai ou a Satanás. Essa era a questão. Satanás pensou: Jesus, ele está em forma humana. Então ele é como qualquer homem que está pensando na autopreservação do corpo. Ele está cheio de fome e ele certamente nesse momento também vai querer demonstrar poder diante de mim. Então eu vou tentá-lo para despertar nele esse senso de preservação, porque ele está com fome, e também despertar nele o senso de poder, para que ele demonstre o seu poder. Mas Jesus não estava disposto a nenhuma coisa nem outra. Jesus estava focado, não olhando para as circunstâncias, não olhando para o momento, ele estava focado em fazer a vontade do Pai. Você lembra de José? Nós vimos lá no início. José estava focado em obedecer a Deus. Daniel e os seus colegas estavam focados em fazer a vontade de Deus. Não houve proposta, não houve circunstâncias que mudassem esses homens. Assim como Jesus, ele estava focado em fazer a vontade de Deus. Se nós estivermos focados em fazer a vontade de Deus e não em fazer a nossa própria vontade, nós resistiremos e venceremos a Satanás. Mas se nós estivermos focados em nossas necessidades apenas, seremos presas fáceis. Se tu és o Filho de Deus, após se aproximar de Jesus, Satanás começa a tentação, colocando à prova não a fome do Salvador, mas a sua natureza como Filho de Deus. Parece que Satanás queria despertar no coração de Jesus algum tipo de vaidade, algum tipo de orgulho.
Mas Jesus estava isento de tudo isso, livre de tudo isso. Há 40 dias Jesus acabara de passar pelo batismo e o próprio Deus disse que Jesus era o seu filho amado. E ele então, Satanás então, chega diante de Jesus, provocando-o, pensando achar no coração de Jesus algum orgulho, alguma vaidade, e tenta despertar nele isso para que ele fizesse alguma coisa que Satanás pedia para provar quem ele era. Mas deixa só eu fazer uma aplicação aqui. Quem diz quem você é Deus. Lembra de uma frase? Tem uma frase que diz assim: cuida em obedecer a Deus, cuida em ter um caráter íntegro, que da sua reputação cuida Deus. Ou seja, cuida da sua pureza e deixa que quem dirá para as pessoas quem é você é Deus. Quem disse para Satanás e para todo mundo quem era Jesus foi o Pai. Lá no batismo, Jesus não precisava fazer nenhum tipo de manifestação para provar para Satanás quem ele era, porque o próprio Pai já havia dito. O próprio Pai, o próprio Deus havia dito: esse é o meu filho. Então Jesus está ciente disso, ciente de que ele não precisava provar nada para ninguém. Ei, querido, você que está nos assistindo, nos ouvindo, você não tem que provar nada para ninguém. Você só tem que estar em obediência à vontade do Pai. Enquanto o Senhor fez uma afirmação a respeito da divindade de Jesus, Satanás trouxe a dúvida. As palavras do inimigo, mesmo que aparentemente simpáticas, levam sempre ao pecado e à morte. E é isso que o apóstolo João escreve no capítulo 8, verso 44. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Lembra? Satanás veio com palavrinhas bonitinhas. Mas quem diz quem você é Deus. Quem cuida da sua reputação é Deus. Não se preocupe se alguém vai falar mal de você. Não se preocupe se alguém vai achar você um crente chato. Não se preocupe se alguém vai dizer que você está se frustrando. Não se preocupe com nada disso. Mantenha o seu caráter íntegro. Mantenha-se obediente à palavra de Deus. E o Pai é quem dirá quem você é. Não devemos ficar espantados pelo fato de Satanás sempre colocar em xeque o que Deus fala. Foi assim no Éden e tem sido assim em nossos dias. Se Deus falou e se cremos que Ele é verdadeiro, não colocamos à prova suas palavras. Ele não abre sua boca em vão. Se foi Deus que falou, então descanse. Descanse, porque Ele não abre a sua boca em vão. Pedras e pães. Jesus estava sozinho no deserto e com fome. Então Satanás dá a entender que ele poderia resolver o problema da fome sem consultar a Deus. Não seria pecado Jesus ter suprido a sua necessidade de comer após 40 dias de jejum. É interessante isso. Imagina que Jesus termina o seu jejum ali nos 40 dias e Satanás não aparece lá. Jesus sente fome, ele olha para aquelas pedras e ordena que aquelas pedras se transformem em pão e coma. Qual é o problema disso? Nenhum. Então, qual é o problema real aqui? O problema real aqui é que Satanás queria que Jesus fizesse a vontade dele e não a do Pai. O problema real aqui é fazer a vontade do diabo e não a de Deus. O problema aqui é ceder à tentação. O problema aqui é cair na tentação, é deixar despertar a vaidade, o orgulho no coração. Se Jesus estivesse ali sozinho, sem ninguém,
sem Satanás para tentar, e ele decidisse fazer com que aquelas pedras se transformassem em pão, ou fazer surgir pão, não há problema nenhum nisso. O problema não é realizar o prodígio. O problema não é realizar o milagre. O problema é fazer a vontade de Satanás e não a de Deus. Jesus estava ali fazendo a vontade do Pai. Foi por isso que ele foi exaltado e glorificado, porque fez a vontade do Pai. Mas usar a sua prerrogativa de filho de Deus para manipular os elementos da natureza e transformá-los para o benefício próprio, sim, seria pecado. Não só para o benefício próprio. Não acredito que seja somente nessa perspectiva. Acredito que seja na perspectiva que eu acabei de falar. O problema não seria satisfazer sua fome. O problema seria deixar de ouvir a voz do Pai, deixar de obedecer ao Pai para ouvir a voz de Satanás. Não havia qualquer ilicitude em se alimentar depois de terminar o jejum, e naquele deserto não havia restaurante ou lanchonetes que pudesse servir a Jesus uma refeição digna. Ele precisava de comida, e por que não poderia usar um pouco do seu poder para comer ou preservar o seu corpo? Deus nos concede prerrogativas e talentos para serem usados na sua obra, mas quando os utilizamos para satisfazer nossas necessidades, estamos nos desviando dos propósitos para o qual fomos chamados. Mesmo que aparentemente pequeno, um desvio nessa área conduz a outros desvios em outras áreas da vida. Foi o que eu falei, né? Não havia nenhum problema, num contexto diferente, de Jesus transformar essas pedras em pão e comê-las. Mas o problema era o espetáculo fazendo a vontade de Satanás e não do Pai. Terceiro tópico, nem só de pão. O povo no deserto. Primeiro, Satanás tentou Jesus colocando em dúvida a sua natureza como filho de Deus. És tu mesmo filho de Deus? Então prova. Depois ele tenta novamente Jesus para que ele usasse o seu poder a fim de satisfazer uma necessidade física. Nós temos aqui dois pontos. Nós já discutimos muito sobre isso até agora, né? Satanás questiona Jesus sobre quem ele era e tenta fazer com que ele usasse o poder que ele tinha como espetáculo. Como eu já disse, quem diz quem você é não é Satanás. Quem diz quem você é o Pai. O Pai já havia dito lá no Jordão: este é o meu filho. O poder que vem de Deus é para glorificar a Deus, não para satisfazer necessidades pessoais ou fazer a vontade de Satanás. É para a glória de Deus. O livro de Deuteronômio é uma revisão da lei para o povo que estava entrando na terra prometida. No capítulo 8, Deus lembra ao seu povo que eles estavam saindo do deserto e que de forma sobrenatural o sustento deles havia sido providenciado. Foi Deus quem deu. Falamos isso lá no texto principal. Foi Deus quem deu. E que era para o povo não esquecer disso. Da onde veio a provisão? A cada dia o Eterno provia o necessário para o seu povo, que passou décadas, precisamente 4 décadas, sendo alimentados por Deus, mesmo quando se rebelou contra ele. Não havia restaurantes, lanchonetes, nem comida no deserto. Os hebreus a cada dia viam Deus providenciando o que era necessário para a sua subsistência. Ao entrar na terra prometida, deveriam se lembrar de que o que lhes parecia natural, na verdade, era a bondade de Deus em ação. O grande perigo para o qual Deus alerta é que eles estavam tão acostumados aos milagres que poderiam imaginar que tudo do que precisavam era normal e não uma dádiva divina. Eu gosto muito de observar esse capítulo 8 de Deuteronômio, porque Deus está dizendo para o povo o seguinte:
Vocês eram um bando de escravos. Vocês não tinham exércitos. Vocês não tinham condições nenhuma de chegar aqui. Vocês não tinham condições de sobreviver nesse deserto. Vocês não tinham condições, mas os sapatos de vocês cresciam no pé. As roupas de vocês não envelheciam. Tinham água na rocha. Tinha maná. Tinha codornizes. E vocês precisam olhar para isso e entender. Não foi vocês quem fez isso. Foi eu. Aqui Deus está ensinando para todos nós. Toda bênção é fruto da graça de Deus. Ah, meu emprego. Não. Deus deu. Ah, minha empresa eu estou fazendo crescer. Não. Deus está dando graça. Deus está abençoando. Ele é dono da prata, do ouro, ele é dono de tudo. Como diz o pastor, um certo pastor, Deus não é Senhor somente da nossa vida. Ele é Senhor de tudo que nós temos. Deus é Senhor das nossas finanças. Deus é Senhor dos nossos corpos. Deus é Senhor das nossas almas. Deus é Senhor de tudo. Nós não podemos cair no mesmo erro de Israel, de achar que a nossa força nos faz prosperar. Não, é a graça de Deus. É por isso que nos evangelhos nós temos Jesus dizendo: o sol nasce para o justo e para o injusto. Que é isso? Graça. A chuva cai para o justo e para o injusto. O que é isso? Graça. Porque nenhum merece. Milagres são uma interferência sobrenatural no mundo natural. E o homem não pode fazer milagres. O homem não pode fazer milagres. É Deus. Está escrito: ao ser tentado, o Senhor Jesus se utilizou das Escrituras e de forma correta para responder a Satanás. Ele não se baseou na sua força de vontade ou na sua divindade, mas na palavra de Deus. Lembra que eu falei lá atrás de um amigo que estava me dizendo que toda vez que formos aconselhar, corrigir, disciplinar, ensinar, conversar com alguém, nós precisamos abrir a Bíblia, porque contra a palavra de Deus não tem-se argumento. A palavra de Deus é que nos conduz. Lembra do salmista no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é que o salmista está dizendo? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Parece redundante, mas não. O salmista está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, a tua palavra é importante para as minhas decisões pequenas. É luz para o meu caminho. A tua palavra é importante e necessária para as decisões grandes da minha vida. Se cremos que ela tem as respostas de que necessitamos hoje, entenderemos também que é possível ser tentado e resistir a Satanás, meditando no que Deus disse e praticando a sua palavra. Lembre-se, lâmpada para os meus pés. Nas necessidades e decisões mais pequenas, mais íntimas, eu preciso da palavra de Deus. Luz para o meu caminho. Na estrada mais longe, no tempo mais distante, nas decisões maiores, a palavra de Deus é útil e necessária para as nossas vidas. Nem só de pão. Comer não é pecado. Quando Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, não está dizendo que os alimentos são inúteis para a vida. Ele não está condenando o ato de comer, mas alerta que o alimento para o corpo não é a única coisa que sustenta o ser humano. Porque o ser humano não é somente corpo. Se nós levarmos em consideração, a ideia grega é de que o homem é tricotomo, ou mesmo dentro da ideia grega, o homem pode ser dicotomo. Dentro da ideia judaica,
nós temos o monismo, que é uma unidade, mas todas essas ideias concordam que o ser humano é uma parte física, material e uma parte metafísica ou não física e imaterial. Essa parte física se alimenta de alimentos físicos, mas a parte imaterial, espiritual, se alimenta do espiritual. Não tem como nós existirmos apenas de alimentos físicos, porque nós até poderemos nutrir o corpo, mas morreremos espiritualmente. Os hebreus que entraram na Terra Prometida cresceram no deserto e ao longo de 40 anos se acostumaram com a provisão diária de Deus. Mas eles foram lembrados por Moisés de que era o Senhor que os sustentava. A provisão diária de maná não era natural, e isso servia de lição para o povo. O sustento diário não é o mais importante. O mais importante é comunhão com Deus. O mais importante é fazer a vontade de Deus. O mais importante é receber o testemunho do Pai. Este é meu filho, nele eu tenho prazer. Eles haviam sido mantidos vivos porque Deus prometeu levá-los à terra prometida, e por isso eles viveram de toda a palavra que saía da boca de Deus. O que precisamos é da palavra diária de Deus para nos sustentar. Ele não condena que nos preocupemos com o sustento necessário, mas nos adverte de que é preciso estar diariamente debaixo da vontade de Deus. Como eu acabei de falar, nós temos uma parte material e uma parte imaterial. Somos compostos assim. Nós temos necessidades físicas, mas temos necessidades espirituais. E as necessidades físicas são satisfeitas com alimentos físicos, mas as necessidades espirituais são satisfeitas com alimentos espirituais. E estes alimentos espirituais são tão mais excelentes que sem eles até o corpo físico perece. Nossa conclusão: o Senhor Jesus foi tentado pelo inimigo, e em um momento em que seu corpo estava fragilizado, precisando se alimentar depois de um período extenso de jejum, entretanto, ele não cedeu à tentação de usar a sua glória para satisfazer uma necessidade pessoal, nem a vontade de Satanás. Nem se voltou contra a vontade de Deus, pois sabia que o Eterno sempre supre as nossas necessidades. Confiança que tudo que temos e somos vem de Deus. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Só lembrando que na plataforma do ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. É isso aí, ficamos por aqui e até a próxima. Paz e bem a todos.